Olá pessoal, continuando aqui com nossa abordagem sobre a conservação do momento linear. A aula de hoje nós iremos tratar do movimento do centro de massa. Então, a partir desse estudo nós iremos conseguir uma simplificação muito importante que nos irá conduzir à conservação do momento linear. Então, uma boa aula a todos. Bem, então como exemplo aqui, nós vamos pensar aqui numa distribuição de N pontos no espaço que se movem de uma maneira qualquer. E aí, o que eu irei fazer? Tá? Primeiramente, em t igual a 0, eu irei definir a posição do centro de massa e vou avaliar como que essa posição do centro de massa ela evolui por um t qualquer, tá bem? Então, basicamente é isso. Então, primeiramente, aqui eu tenho N pontos localizados no espaço, tá? Os pontinhos estão denotados aqui, tá? Não se preocupe com a escala, é um exemplo apenas ilustrativo. E aí eu tenho a posição relativa do meu centro de massa. E aí eu posso concluir duas coisas importantes, né? A primeira coisa é o seguinte: a posição do meu centro de massa, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. A posição do centro de massa, o vetor posição do centro de massa, ele é o quê? Ele é o x do centro de massa na direção y, mais o y do centro de massa na direção j, mais o v do centro de massa na direção k. Então, o vetor posição do centro de massa, ele pode ser escrito como a posição do centro de massa na a posição x do centro de massa na direção x, a posição y no centro de massa na direção y e a posição z do centro de massa na direção z. Outra coisa importante é que a minha massa total aqui, ela vai ser M1 mais M2 mais Mn, ok? Então, eu tenho um conjunto de partículas que a posição do centro de massa ela é descrita por esse vetor aqui, xcm mais ycm mais zcm, e a massa total, e a massa de conjunto de partícula, ela é representada pelo M maiúsculo, e ele corresponde à soma das massas individuais. Então agora o meu objetivo é avaliar com que velocidade o meu centro de massa ele se desloca. E para eu determinar uma velocidade tendo o vetor posição, eu tenho que somente tomar a derivada com relação ao tempo. E é isso que nós iremos fazer. Vamos calcular a derivada do centro de massa com relação ao tempo para determinar a velocidade do centro de massa. Então, a velocidade com que o centro de massa se desloca, ela pode ser calculada tomando a derivada do vetor posição do centro de massa com relação ao tempo. E o que isso corresponde? Isso corresponde à derivada da posição do centro de massa com respeito a x na direção x, mais a derivada da posição do centro de massa com respeito a y na direção y, mais a derivada da posição do centro de massa com respeito a z na direção k. Então, pessoal, nós já temos aqui o que é a posição do centro de massa em relação a x, a posição do centro de massa em relação a y e a posição do centro de massa em relação a z. Eu irei fazer a derivada com respeito a x e o resultado da derivada com respeito a x eu irei aproveitar com relação a y e a z para concluir, o que essa equação nos fornece, tá bom?
Então, primeira coisa que eu irei fazer é tomar a derivada com respeito ao centro de massa na direção x. Então, calculando essa derivada, nós temos esse resultado aqui, ó. Então, eu vou derivar aqui o meu xcm, sabendo que o meu xcm é igual a 1 sobre m somatório em I de mi vezes xi, que é a massa vezes a sua respectiva posição. Então, vamos calcular essa derivada aí. Bem, então a derivada com respeito ao tempo da posição x do centro de massa, ela pode ser escrita como 1 sobre m, que é constante, né, que é a massa total, mais ddt de 1 sobre ddt de somatória de 1 até n de mi vezes xi. Então agora eu vou abrir essa somatória e tomar a derivada dos termos individuais. Então, primeiro processo eu vou abrir a somatória e daí eu reescrevo em forma de somatória para ficar mais didático aí para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá bom? Então, basicamente é isso. O resultado que eu tenho aqui do lado direito da equação é 1 sobre m, aí a somatória eu estou abrindo, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que aplicar a derivada em todos os termos da somatória, né? Portanto, porque uma somatória eu tenho uma soma, então vai ser m1 dx1 dt mais m2 dx2 dt mais mn dxm dt. Obviamente que aqui eu vou ter os termos que me conduzem até o mn. Agora, minha pergunta é, o que é dx1 dt? Dx1 dt é a velocidade com relação a x da partícula 1. Da mesma forma que dx2 dt é a velocidade da partícula 2 na direção x. E dxn dt é a velocidade da enésima partícula na direção x. E o que nós temos aqui como resultado? Como resultado nós temos isto aqui, ó. Então, como resultado da minha derivada, eu posso escrever isso como sendo 1 sobre emão, que é a massa total, massa da partícula 1 vezes a velocidade da partícula 1 com relação a x, mais massa da partícula 2 vezes a velocidade da partícula 2 com respeito a x, e massa da partícula n vezes a velocidade da partícula n com respeito a x. E isso pode ser escrito aqui como sendo 1 sobre m, a somatória em I, de mi vi, em x, óbvio. Então, esse é o resultado que eu obtenho quando eu calculo a posição do centro de massa, o deslocamento do centro de massa. Então, com respeito a x. E eu posso estender esse resultado para y e para z. E é isso que eu irei fazer agora, tá? Então, eu vou escrever o vetor velocidade do centro de massa nesta posição aqui, utilizando o resultado que eu obtive para x e estendendo esse resultado para y e para z, que ele vai ser semelhante. A única coisa que vai mudar aqui em y e v é que eu tenho que substituir a minha variável x por y e z, tá bom? Então, irei aproveitar essa lousa aqui, ó, e vou já escrever o resultado aqui embaixo. Então, como eu já tenho o meu resultado com relação a x, a minha velocidade, o meu vetor velocidade do centro de massa, ele pode ser escrito da seguinte forma.
Ficou o espaço meio restrito aí, mas é suficiente aí para o espaço ficou meio restrito, mas é suficiente para vocês entenderem. Então a velocidade aqui do centro de massa, ela pode ser escrito como sendo 1 sobre m, somatório em I de mi, v e x na direção I, mais 1 sobre m, somatória de mi, v e y na direção J, mais 1 sobre m, somatória de mi, v e z na direção K. Agora estou chegando aonde eu gostaria de estar. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que m vezes v, ele é o momento linear. Então agora nós podemos reescrever esta equação da seguinte forma. Bem, vou fazer de uma forma diferente aqui para simplificar. Então percebam que eu tenho somatória de I de 1 até N em todos os termos da minha soma aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar ela em evidência, assim como o emão eu também posso colocar em evidência. E é esse resultado que eu irei fazer agora, tá? Então, velocidade do centro de massa, ele é 1 sobre emão, somatória em I de 1 até N, e agora eu escrevo os termos individuais aqui. Perfeito. Então a velocidade do centro de massa, ela pode ser escrita como 1 sobre emão, que é a massa total, mais vezes a somatória em I de 1 até N de mi, v e x, mais mi, v e y, mais mi, v e z nas suas respectivas direções I, J, K. Então, uma informação importante aqui é que nós sabemos que m vezes v é um momento linear. Tá bom? Então vamos usar essa informação aqui para reescrever essa equação. Então nós sabemos que P é m vezes v. Então vamos usar essa informação na equação anterior e desta forma vamos reescrevê-la, tá bom? Então a velocidade do centro de massa, que eu estou usando como V maiúsculo aqui, ela pode ser escrita o quê? Então, a velocidade do centro de massa, ela pode ser escrita como 1 sobre emão, que é a massa total, a somatória de 1 até N, de Px na direção I, Py na direção J e Pz na direção K. Mas o que é Pix mais Py mais Pz? Na verdade, isso é o vetor momento linear. Então, eu posso escrever Px mais Py mais Pz como o vetor momento linear da iésima partícula, ou da partícula I. Ok? Então, isso aqui vai ser o vetor momento linear da partícula 1, mais o vetor momento linear da partícula 2, mais o vetor momento linear da partícula 3, mais o vetor momento linear da partícula N. Portanto, essa somatória aqui representa a soma vetorial do momento linear total. Então, nós temos essa informação aqui, ó. Então, o momento linear da iésima partícula, o vetor momento linear da iésima partícula, ela pode ser escrito nas componentes x, y e z do momento linear dessa partícula, tá bom? Então, agora eu vou substituir esta informação na minha somatória. Então, qual é a minha conclusão? Ainda não concluí nada aqui. Mas o que eu tenho nessa equação é que a velocidade do centro de massa, ela pode ser escrita como 1 sobre m, a somatória do momento linear, a somatória vetorial do momento linear das partículas individuais. E isso aqui, ela corresponde ao momento linear total das minhas partículas, ok? Então, aqui eu cheguei num resultado muito, mas muito importante. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou rearranjar
essa equação aqui. Então, esta equação aqui, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. M, então o M vai ficar multiplicando, né, ou multiplicando por E mão nos dois lados, tá? Então, passo o M multiplicando, M vezes o vetor velocidade do centro de massa, ele é igual à somatória em I de 1 até N do momento linear das partículas individuais, ok? Então agora nós chegamos num resultado muito importante. E eu vou reescrever ele do outro lado aqui. Então, destacando aqui, tá? Só retomando aqui, ó. Massa vezes vetor velocidade centro de massa, ele pode ser escrito como um momento relativo ao centro de massa. E isso é igual à soma do momento das partículas individuais. Então, isso aqui é o momento relativo ao centro de massa e esse é o momento total. O que significa isso? Se eu pegar a massa total do sistema e multiplicar pela velocidade com o centro de massa se desloca, isso vai ser igual ao momento, a somatória do momento das partículas individuais. Resultado muito importante, porque eu posso simplificar todos esses pontos materiais para um único ponto material que está localizado no centro de massa do sistema e tem massa igual à soma das massas individuais. Portanto, o meu sistema de pontos materiais, ele se desloca como um único corpo com massa igual à massa total e velocidade relativa à velocidade de deslocamento do centro de massa. Então pensa, eu tenho um conjunto de muitos pontos materiais, mas eu posso simplificar esse problema para um único ponto material que se localiza no centro de massa e se desloca com velocidade do centro de massa e tem a massa igual a massa total do sistema. Então, ou seja, o momento linear total do meu sistema é igual ao momento linear do meu centro de massa. E o que significa o momento linear do centro de massa? Significa que o meu centro de massa, eu vou ter um ponto material com massa igual à massa dos pontos materiais individuais, tá bem? Então esse resultado é muito importante. E agora, a minha pergunta é, já calculei com que velocidade o meu centro de massa se desloca, agora eu irei calcular a aceleração do meu centro de massa, tá bem? Então, a velocidade relativa do centro de massa, ela pode ser escrita como sendo 1 sobre m, 1 sobre a massa total, massa da partícula 1, velocidade vetorial da partícula 1, massa da partícula 2, velocidade vetorial da partícula 2, e massa da partícula 3, e assim por diante, até a massa da partícula n, velocidade vetorial da partícula n. Obviamente que vocês sabem, né? Tendo o vetor velocidade, eu posso calcular a aceleração diferenciando com relação ao tempo, e é isso que eu irei fazer. Então, a aceleração relativa do centro de massa, ela pode ser calculada tomando a derivada da velocidade do centro de massa com relação ao tempo. Ok? Então, agora é isso que nós iremos fazer, né? Porque nós temos a velocidade do centro de massa,
aqui nessa equação, como m é constante fora da derivada, 1 sobre m, vezes d dt d m1 v1 mais m2 v2 mais mn vn. Então agora é só aplicar essa derivada nesses termos dessa soma aqui. Então, a minha aceleração do centro de massa ela pode ser escrita como sendo 1 sobre m1, que é a massa total, m1 vezes dv1 dt, mais m2 dv2 dt, mais mn dvn dt. Lembrando que dv dt é a aceleração. Então, eu posso escrever a minha aceleração do centro de massa como sendo 1 sobre m1 A1 mais M2 A2 mais 3 pontinhos MN AN, vetorial, obviamente. Então percebam que agora eu estou chegando aonde eu queria estar. Então eu irei reescrever essa equação do outro lado, sabendo que massa vezes aceleração, obviamente, é força. Então, M1A1 é a força que atua sobre a partícula 1. Então, a aceleração do centro de massa, ela pode ser escrita como a massa, 1 sobre a massa total vezes a soma das forças que agem nas partículas individuais. E eu posso reescrever essa equação de uma forma muito simples, tá bom? Então, eu posso escrever isso como sendo a massa total vezes a aceleração do centro de massa, e isso aqui vai ser igual à somatória das forças que agem nas partículas individuais. Então, o que nós podemos concluir a respeito dessa equação? Então, o que nós podemos concluir com essa equação é que a força resultante no centro de massa, ela é igual à soma das forças que agem nas partículas individuais, ok? E o que significa isso? Significa que o meu sistema de muitos corpos, ele pode ser simplificado para um único corpo com massa que tem a massa igual à massa total dos meus pontos materiais e que se desloca com aceleração do centro de massa, e a força resultante no meu sistema todo, ela equivale a... Eu posso escrever essa força resultante do meu sistema todo como uma única força que atua no meu centro de massa do meu sistema sobre uma massa que é igual à massa total do meu sistema, ou seja, que é a massa total dos meus pontos materiais. Irei repetir isso porque esse resultado é muito importante. Então, eu posso pegar todas as forças externas que agem nos pontos individuais, tá? Nos pontos materiais individuais, calcular a soma dessas forças. E o que corresponde isso? Corresponde a uma força resultante que ela age sobre um ponto, que é o ponto do centro de massa, sobre uma massa que corresponde à massa total da minha distribuição. Ou seja, eu estou simplificando um sistema de muitas forças para um sistema de uma única força que se localiza para um ponto material que se localiza no centro de massa e que tem a massa que corresponde à soma das massas individuais do meu sistema. Então, percebam a simplificação que eu faço quando eu abordo um conjunto de pontos materiais pelo
a posição do centro de massa. Então, na aula de hoje nós verificamos que nós podemos escrever o momento linear relativo ao centro de massa como sendo a soma do momento linear individual das partículas do meu sistema e igual, o momento linear do centro de massa, que é a massa total do meu sistema vezes a velocidade do centro de massa, ele é igual à soma das massas dos momentos lineares individuais. Consequentemente, a força resultante no meu centro de massa, que é massa total vezes a aceleração do centro de massa, ela corresponde à soma das forças que agem nas partículas individuais. E desta forma, pessoal, eu posso tratar de uma coisa chamada conservação do momento linear, mas isso aí é assunto para a próxima aula. Outra coisa importante é que essa soma de forças Fi, elas são forças externas. Ou seja, são forças que externamente agem no meu sistema. Forças internas, elas existem em pares, tá? Ação e reação. Então, forças internas, elas não aparecem nessa equação porque elas se cancelam entre si. Então, essa soma de Fi corresponde às forças externas do meu sistema, tá bem? Muito obrigado por assistirem às minhas aulas e próxima aula nós iremos tratar de conservação do momento linear e aí nós iremos falar de uma aplicação muito grande, muito importante, que é o movimento dos foguetes, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.